Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre os efeitos da portaria 671/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que simplesmente suspendeu a realização de novas nomeações no âmbito da Justiça Eleitoral a partir do dia 1º de novembro de 2017. Apesar de a portaria ter sido publicada na semana passada, antes de me manifestar, eu decidi encontrar e conversar com alguns colegas que inclusive ocupam funções de direção em vários tribunais para saber exatamente quais são as expectativas e quais são as perspectivas para os próximos anos. E por sinal, as perspectivas não são nada boas. Para ficar mais didática a exposição do conteúdo, eu vou apresentar as informações em 3 momentos diferentes. Primeiro, nós vamos falar sobre o cenário para concursos públicos nos próximos 2 anos. Segundo, nós vamos falar sobre o que esperar para os próximos concursos da Justiça Eleitoral nos próximos meses e também nos próximos 2 anos. E no terceiro momento, nós vamos falar sobre o que fazer a partir de agora. Quais são as melhores alternativas para você a partir deste momento. Primeiramente, vamos falar sobre o cenário para concursos públicos como um todo. Como é de seu conhecimento, as expectativas em relação à realização de concursos públicos para os próximos 2 anos não são nada boas. Primeiramente, nós tivemos uma série de restrições em relação aos concursos públicos do Poder Executivo Federal e agora nós tivemos essa suspensão de nomeações no âmbito da Justiça Eleitoral. E em breve, pelo que eu tenho acompanhado, nós vamos ter também outras notícias em outros poderes e em outros órgãos da administração pública brasileira. Ah, professor, os concursos públicos vão acabar? É óbvio que não. Entretanto, o ritmo de realização de concursos públicos para os próximos anos vai ser bem menor do que aquele que nós presenciamos recentemente. Exonerações, aposentadorias, demissões continuarão acontecendo normalmente. Entretanto, a orientação que se tem hoje no âmbito da administração pública é que a reposição dessas vagas só vai acontecer em caráter excepcional, quando o órgão ou a entidade demonstrar claramente quais são ou qual é a necessidade de nomeação daquele servidor para ocupar o cargo que se encontra vago. Tudo isso é consequência da Emenda Constitucional 95 de 2016, que instituiu um teto de gastos para os órgãos e entidades da administração pública brasileira. E, a princípio, não há perspectiva de mudança em relação às ações que serão tomadas para o cumprimento da Emenda Constitucional 95 de 2016. E por quê? Porque, permanecendo o governo atual, nós não temos perspectivas de mudança. Então a tendência é que os órgãos e entidades da administração pública enxuguem os seus quadros justamente para cumprirem os mandamentos da Emenda Constitucional 95 e não ter os seus dirigentes penalizados nos termos da lei. Ô professor, e o que esperar mais precisamente sobre os concursos da Justiça Eleitoral? Sendo bem sincero, como sempre fui com todos aqueles que me acompanham aqui nas redes sociais, a situação da Justiça Eleitoral não é nada boa. Recentemente, em razão do rezoneamento eleitoral, que inclusive eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto, nós tivemos a extinção de dezenas de zonas eleitorais no país. Na verdade, esse processo ainda está acontecendo. Então os TREs ainda não sabem exatamente qual é o seu quadro de servidores disponível. Ainda não se definiu em relação à distribuição de servidores para aquelas zonas que acabaram recebendo eleitores de outras. Então tudo ainda está acontecendo. Nós temos servidores ainda nos quadros dos TREs que não sabem para onde serão redistribuídos, para onde serão removidos, não sabem quais zonas eleitorais irão trabalhar. Por quê? Porque neste momento os TREs estão realizando concursos de remoção justamente para tentar definir e tentar distribuir esses servidores que foram alvo de extinção de zonas eleitorais para ajustar, para alocar todo o quadro de servidores de forma a atender à real necessidade do tribunal. Eu queria deixar bem claro que a portaria 671/2017 do TSE
não proibiu a realização de novos concursos públicos. Entretanto, se a portaria suspende novas nomeações a partir de 1º de novembro de 2017, não faz sentido um TRE publicar um novo edital de concurso público, pelo menos nos próximos meses. Pode ser que no finalzinho de 2018 e início de 2019 já exista uma certa razoabilidade na publicação de um novo edital de concurso público. Mas no momento não faz sentido. Essa conduta seria completamente desarrazoada. Ah, professor, mas em relação aos concursos públicos que estão vigentes, existe uma expectativa de suspensão do prazo de validade? Até onde eu sei, não. Então, nos debates que aconteceram no âmbito do TSE, até então não se falou em suspensão do prazo de validade dos concursos que atualmente estão vigentes. E em relação aos concursos do TRE do Tocantins e do TRE do Rio de Janeiro, professor, como ficam? Bem, a princípio, o TSE já se manifestou no sentido de que esses concursos serão mantidos. Todo o cronograma inicial, ele não sofrerá alteração. Entretanto, quem for aprovado nesses concursos públicos só tem a expectativa de nomeação a partir de 2019. Isso se forem mantidas as regras atuais da Portaria 671/2017 do TSE. E por que eu digo se forem mantidas as orientações e as determinações da Portaria 671 de 2017? É porque atualmente o Tribunal Superior Eleitoral ele é presidido pelo ministro Gilmar Mendes. Então essas decisões que estão sendo tomadas, essas determinações que estão sendo colocadas para os TREs, são fruto da administração Gilmar Mendes, que vai até fevereiro de 2018. Entretanto, os mandatos de presidente no TSE duram 2 anos. E então, em fevereiro de 2018, entrará no TSE um novo presidente. E isso pode fazer com que o novo presidente tenha uma perspectiva diferente sobre nomeações e concursos públicos no âmbito da justiça eleitoral. É óbvio que com o advento da emenda constitucional 95, a gente não pode ficar confiando muito nisso não. Mas com uma nova gestão, pode ser que nós tenhamos uma certa flexibilização nas recomendações da Portaria 671 de 2017. E como fica a situação dos candidatos que foram aprovados recentemente nos concursos do TRE de São Paulo, do TRE da Bahia, do TRE do Paraná, TRE de Pernambuco? Bem, se por acaso as nomeações forem feitas até 31 de outubro de 2017, elas serão mantidas. Caso contrário, se não forem feitas até 31 de outubro de 2017, novas nomeações a partir de 2019. O cenário de concursos para a justiça eleitoral parece ser bem catastrófico, né? Só que não é bem assim. Por quê? Quem se prepara para concursos da justiça eleitoral há mais tempo sabe que em ano de eleição dificilmente nós temos a publicação de editais de concurso. Não que seja proibido, muito pelo contrário. A Lei 9.504/97, lá no artigo 73, diz que não há qualquer tipo de proibição à realização de concursos pelo Poder Judiciário no ano da eleição. Mas o fato é que, como os TREs estão muito envolvidos com eleições, eles simplesmente optam por não realizar concursos públicos. Geralmente, quando nós temos a divulgação de editais, essa divulgação acontece no finalzinho do ano eleitoral. Por exemplo, em 2018, nós podemos ter muito bem a publicação de editais ali para o mês de novembro, mês de dezembro, com provas a serem realizadas em 2019. E por que isso é possível? Isso é possível porque até lá as zonas eleitorais do Brasil, os TREs, já terão feito os seus respectivos ajustes pós-rezoneamento. Então eles vão saber, na prática, quantos servidores precisam nomear, qual é o efetivo de servidores necessário naquele momento. Então tudo isso que nós estamos conversando aqui pode começar a mudar a partir do final de 2018. É claro que a Portaria 671/2017 dificultou demais as coisas, mas nos próximos 2 anos muita coisa pode mudar. E quem está se preparando para concursos públicos há mais tempo sabe muito bem disso. Quando nós falamos em administração pública, tudo muda muito rápido. Até então nós não tínhamos sequer perspectiva de realização de novos concursos, hoje nós já temos, ou vice-versa. Então o fato é que tudo pode mudar nos próximos 2 anos.
Ô professor, mas o que eu faço a partir de agora? Fica muito difícil fornecer uma orientação, um conselho geral que se encaixe no perfil de cada pessoa que está no momento se preparando para concursos públicos. Mas o fato é que eu posso lhe transmitir a seguinte orientação. E eu vou dividir essa orientação em duas perspectivas diferentes. Primeira orientação, ela vai ser focada naquele candidato que está iniciando os estudos. E a segunda orientação naquele candidato que já está batendo na trave, naquele candidato que já foi muito bem nos últimos concursos da Justiça Eleitoral. Primeira perspectiva, se você está dando os primeiros passos na preparação para concursos públicos e tomou a decisão de se enveredar pelos concursos da Justiça Eleitoral, a minha orientação é a seguinte: continue estudando. Foco total nos concursos do TRE do Tocantins e do TRE do Rio de Janeiro. E mesmo após a realização desses dois concursos, continue estudando as disciplinas que são cobradas nesses concursos da Justiça Eleitoral. Pelo menos até fevereiro ou março do ano que vem. Sabe por quê? Porque até lá nós vamos ter condições de saber qual é o real cenário pós-rezoneamento eleitoral. E como você está dando os primeiros passos agora, você está tendo um primeiro contato com as disciplinas. Então você provavelmente vai precisar de um tempo maior para se sentir completamente preparado ou preparado em relação ao conteúdo dessas disciplinas. Então, no seu caso, não estresse. No seu caso, não se desespere. Continue focado ou focada totalmente na preparação para concursos da Justiça Eleitoral. Na pior das hipóteses, pelo menos até o início do próximo ano. Porque aí você vai precisar desse tempo para ter o conhecimento necessário nas disciplinas básicas e a partir de então você toma uma nova decisão, de acordo com o cenário que nós vislumbrarmos naquele futuro. A segunda perspectiva é daquele candidato que já está se preparando há mais tempo, daquele que bateu na trave no concurso do TRE da Bahia, TRE de São Paulo, TRE de Pernambuco, TRE do Paraná, porque esse candidato ele já tem todo o conhecimento básico de que ele necessita para ser aprovado ou aprovada. Por enquanto, tudo é uma questão de detalhe. Às vezes ainda não está entre os primeiros colocados porque errou uma, duas, três questõezinhas a mais no concurso público do qual ele participou. Então a minha orientação para esse candidato ela é um pouquinho diferenciada. Sinceramente, se eu hoje estivesse me preparando para concursos da Justiça Eleitoral, como eu já fiz no passado, a minha decisão seria a seguinte: se eu estou batendo na trave, óbvio, eu manteria um foco total para esses próximos concursos que estão por vir. TRE do Rio de Janeiro e TRE do Tocantins. Entretanto, passado esses dois concursos públicos, eu faria uma reavaliação do meu processo de preparação. Sabe por quê? Porque as expectativas não são boas em relação a concurso da Justiça Eleitoral para 2018. Entretanto, eu já tenho um conhecimento muito bom em relação às disciplinas básicas. Quais são elas? Português, informática, direito administrativo, direito constitucional, estatuto da pessoa com deficiência. Então essas disciplinas eu já domino. E essas disciplinas básicas também são cobradas nos concursos, por exemplo, da Justiça do Trabalho. Então talvez uma boa expectativa, uma boa decisão seria justamente começar a focar nos concursos da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque nós temos boas expectativas de concursos da Justiça do Trabalho para 2018, pelo menos por enquanto. E aí se você começar a se preparar para concursos da Justiça do Trabalho e você está focado ou focada no cargo de técnico, você vai perceber que as disciplinas que você vai ter que estudar mais são poucas. Talvez raciocínio lógico, direito do trabalho e processo do trabalho. Então o conteúdo é muito pequeno. Então vale a pena você analisar essa possibilidade de mudar o foco a partir dos próximos concursos que estão para acontecer, que é o TRE do Tocantins e o TRE do Rio de Janeiro. Ser aprovado em um concurso público é um propósito que vai mudar completamente a sua vida. Principalmente se você é aprovado ou aprovada em um concurso de Tribunal do Poder Judiciário da União. Por quê? Porque você vai ter uma excelente qualidade de vida, vai ter uma boa remuneração, uma boa condição de trabalho. Então isso vai mudar completamente a sua vida. Entretanto, você não pode se deixar abater por esses acontecimentos.
Você não pode se deixar abater por essas notícias que a princípio são ruins. Só que aí você simplesmente recebe essas notícias e toma a seguinte decisão. Quer saber? Não vou estudar mais. O que vai acontecer? Algumas pessoas, eu tenho certeza, vão continuar estudando. Às vezes vão fazer um ajuste no objetivo, um ajuste no foco, mas vão continuar estudando. Quando essa situação se normalizar, o que vai acontecer? Essas pessoas que estavam estudando, essas pessoas que estavam se preparando, é óbvio que elas vão estar lá em cima, elas vão largar na frente. Então as primeiras expectativas, as primeiras oportunidades que surgirem, elas simplesmente vão agarrar com todas as forças. Então se você para agora, você joga no lixo todo um período de preparação que você teve no passado. Não faça isso. Hoje nós estamos vivendo uma crise no país inteiro. Não é uma crise voltada para o mercado de concurso. Não é uma crise que simplesmente culminou na suspensão de novas nomeações ou de realização de concursos públicos. Não, essa crise é uma crise geral. Então, se você hoje, por exemplo, se dedica exclusivamente à preparação para concursos públicos, o que você pode fazer é o seguinte, olha, eu vou tomar algumas decisões importantes. Talvez não seja mais conveniente para mim me dedicar exclusivamente à preparação para concursos públicos. Às vezes eu vou conseguir uma recolocação no mercado para trabalhar meio horário, ou trabalhar o dia inteiro, vou estudar só à noite, vou reforçar no final de semana. Ou às vezes, se você tiver condições, vai se manter focado ou focada nos estudos. O fato é que chegou o momento de você fazer um ajuste. Chegou o momento de você pensar a médio prazo. E quando eu digo médio prazo, eu estou falando aí nos próximos 2 anos. Para a Justiça Eleitoral, as perspectivas não são boas. Mas se você fizer um ajuste na sua programação, no seu planejamento de estudos, você pode ter sucesso, por exemplo, sendo amanhã ou depois aprovado ou aprovada em um concurso da Justiça do Trabalho. E eu que acompanho candidatos há muito tempo na minha mentoria, eu percebo que muitos se preparavam para a Justiça do Trabalho, vieram se preparar para a Justiça Eleitoral e foram aprovados. Outros se preparavam para a Justiça Eleitoral, mudaram o foco para a Justiça do Trabalho e foram aprovados. Isso é a coisa mais normal, mais comum nessa área de preparação para concursos públicos. Você tem que se deslocar para onde você tem oportunidades. Se você não tem oportunidade naquela área, para que você vai ficar insistindo? É isso que tem que ficar bem claro para você. Ah, professor, mas a questão é de que se eu for aprovado ou aprovada em um concurso público hoje, eu só vou ser nomeado em 2019 para lá. Eu não consigo esperar esse tempo todo. Calma. Talvez você esteja muito ansioso, muito ansiosa. Eu mesmo, Fabiano, quando fui aprovado para o cargo de analista no concurso do TRE de São Paulo, sabe quanto tempo que eu tive que esperar? 4 anos. Então saiu a divulgação, o resultado dos aprovados. Eu tinha em mente que existia uma pequena possibilidade de eu ser nomeado e somente depois de 4 anos, isto é, no último minuto do segundo tempo, faltavam uns 3 meses para o prazo de validade expirar, é que eu fui nomeado para o concurso do TRE de São Paulo. É óbvio que naquele período pré-nomeação, a minha ansiedade estava lá na estratosfera. Entretanto, eu não parei de estudar. Eu continuei estudando, continuei participando de outros concursos. Por quê? Porque eu sabia definitivamente qual era o meu objetivo. O meu objetivo naquele momento era me tornar um servidor público. Então, se eu não mantivesse esse foco, se eu simplesmente deixasse de lado, o que iria acontecer? Eu hoje não ocuparia o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Lógico, eu fui aprovado em São Paulo, fiz uma permuta por remoção e hoje eu trabalho nos quadros do TRE de Minas Gerais. Em suma, se você quer um conselho, o conselho é o seguinte: continue estudando. Pare agora, realize os seus ajustes do planejamento, mas não deixe de estudar. Se você realmente tem um propósito inabalável de se tornar um servidor ou uma servidora pública, não deixe que essas notícias simplesmente cortem esses objetivos pela raiz. Por quê? Porque você tem que confiar no seu próprio potencial. Concursos públicos sempre vão acontecer. Em alguns momentos nós temos uma quantidade maior, em outros momentos uma quantidade menor, mas eles sempre vão acontecer. Então não desperdice seu tempo, não jogue no lixo todo o conhecimento que você obteve nos últimos meses ou nos últimos anos. Você faz um ajustezinho no seu planejamento e a partir de então você decide qual é o foco que você vai tomar neste momento. Porque aí,
com certeza a sua preparação vai se tornar muito mais eficiente e muito mais eficaz. Gostaria neste momento de ser o portador de excelentes notícias na área eleitoral, como eu sempre fui. Entretanto, essa não é a realidade. A realidade é que novas nomeações somente em 2019. E, consequentemente, eu penso que antes do finalzinho de 2018, dificilmente nós vamos ter a realização de um novo concurso. Então, cabe a você agora tomar a decisão mais acertada e evoluir. Porque se o seu propósito é inabalável, eu tenho certeza de que você vai chegar lá. Assim como eu cheguei e milhares de pessoas chegaram. Mas se você duvida do seu potencial, pode ter certeza de que nós também vamos duvidar. Então a primeira pessoa que tem que acreditar nessa possibilidade é você. E qualquer dúvida, qualquer orientação, estou à disposição aqui no canal para a gente trocar ideias, ok? Bons estudos e até mais. Tchauzinho.